Talvez você nem saiba, mas os nossos queridos animes e mangás já sofreram várias censuras, umas sutis e outras nem tanto assim. E não é de hoje que a gente ouve falar em censura. Nas mais diversas mídias, seja ela em música, filmes, ou até em casos mais extremos, como na Coreia do Norte, com corte de cabelo. Mas você sabia que algumas obras já levaram aquela canetada quando vieram pro Ocidente, ou mesmo quando passaram do mangá pro anime? Então a gente vai mostrar algum desses casos pra vocês. E um grande ponto que é alvo de censura é o consumo de bebidas alcoólicas e de cigarro. E foi o que aconteceu com o anime de One Piece quando ele veio pro Ocidente. Aqui no Brasil, o anime foi transmitido no Cartoon Network e também no SBT. E em ambas transmissões nós tivemos vários pontos censurados. E, inclusive, os personagens nunca bebiam saquê e nem nenhuma bebida alcoólica. Eles sempre tomavam suco de laranja. Disso, eu achei que vocês podiam precisar de mais água. Boa ideia. O personagem Sanji, por exemplo, que é famoso por estar sempre com seu cigarrinho ali, teve esse cigarro substituído, mano, por um pirulito, velho. Velho, quem é que fica direto chupando pirulito, sei lá, quase em todo episódio? Não só isso, né? Ele acendia o pirulito também. Oi, gracinha! Você se lembra de mim, não é? Vai estar livre na sexta? Sanji! Se quer continuar limpinho, então fica aí chupando esse pirulito. Rapaz, eu não quero nem ver o que eles fariam com o Smoker que fumava 2 charutos ao mesmo tempo. Será que ele colocaria 2 pirulitos? Ia ficar muito merda, né? Com certeza. E o próximo ponto se trata de violências e agressões mais explícitas. E essa é uma das modificações mais sutis que os animes recebem. Tanto que muitas das vezes nós nem notamos que houve alguma modificação. Um caso clássico dessas modificações sutis, mas porém constantes, é o Naruto. Existem várias cenas que a gente muitas das vezes nem percebe que ali havia uma modificação, uma censura, só que quando comparado com a obra original, com o mangá, você vê que tem essa edição. E os exemplos são dos mais variados, como na luta do Zaku contra o Shino. Não sei se vocês vão lembrar, mas Zaku era aquele carinha lá da Vila do Som, aquele pessoalzinho lá da Vila do Som que ninguém deve lembrar dessa porra, que os caras eram meio irrelevantes. Mas o Zaku era o cara que usava meio que um braço que emitia onda sonora. E o que o Shino fez? Entupiu o braço dele de inseto. Quando ele tentou expelir o som, ele explodiu meio que de dentro pra fora. Explodiu na altura do cotovelo e o braço dele simplesmente saiu voando pela arena. Só que braços voando não são family friendly. Então no anime, ao invés dos braços dele simplesmente voarem, eles tiveram algum dano, porém continuaram na altura do cotovelo. Em um anime onde cigarros viram pirulitos, certamente armas não poderiam existir. E foi pensando assim que em One Piece nós tivemos armas sendo substituídas das formas mais criativas, vamos dizer assim. Em uma das cenas mais ridículas da censura dos animes que aconteceu em One Piece, nós tivemos um personagem sendo feito refém por outro com um martelo apontado na cabeça. Sério, um martelo. Vou deixar a cabeça dele chata, igual a uma panqueca. Até porque um martelo é extremamente ameaçador e faz com que você se sinta muito... Você fica paralisado com o martelo em cima da sua cabeça. Coagido. E não era nem um martelo só, era uma geringonça que para substituir a forma que ele segura a arma, aí tem uma molinha e um martelo. Cara, é muito ruim, não tem nem como explicar direito. Algo extremamente caricato e merda. Em outra cena quase tão zoada quanto essa, mas não tão ridícula, uma espingarda foi substituída por uma pá. Mas em defesa dessa cena, o Shovel Knight tá aí pra provar que uma pá não é brincadeira, né? E se você achou tudo isso ridículo, é porque vocês não viram o que fizeram com Yu-Gi-Oh! Mas tudo bem, nem os personagens viram. E eles não viram porque as armas eram invisíveis. E é isso aí. Alguns personagens chegaram a ser ameaçados com o dedo apontado na sua cabeça. É, mas aí você fica zoando, mas a gente não sabe se o cara é o Yusuke, né? Get to the bed.
Mas nem toda censura é feita removendo elementos da cena. Por exemplo, em Tokyo Ghoul a gente tem uma abordagem muito mais artística em relação a isso. Isso porque em cenas muito explícitas ou com muito sangue, os produtores decidiram simplesmente inverter as cores do vídeo. Então, a cena não sofreu modificações ou substituições e eles de fato conseguiram reduzir o efeito do sangue. Sei lá, vai que a pessoa é alérgica a vermelho. Eu não sei qual é o sentido disso, cara. Eu também não. Sangue é ofensivo. E outro assunto muito polêmico são as alegações de racismo. A série Pokémon, por exemplo, foi criticada pela aparência da Jinx, que tinha uma forma mais humana, a pele completamente negra e os lábios avantajados. Com isso, a série sofreu alegações de que a Pokémon estaria fazendo alusão ao blackface. Este termo se refere à prática na qual as pessoas negras eram ridicularizadas em espetáculos humorísticos onde brancos pintavam o rosto de preto utilizando carvão, apresentando uma visão estereotipada dos negros. Após a repercussão, a personagem Jinx teve seu tom de pele alterado, tanto na série em anime como nos jogos da franquia. A sua pele agora deixa de ser negra para ir para um tom mais arroxeado. E o mesmo aconteceu com o personagem Sr. Popo de Dragon Ball, e ele teve o seu tom de pele alterado para uma cor azul. O que foi? O azul é muito forte. O azul é muito escroto. Cara, parece que tá brilhando, velho. É muito ruim, cara. Ai, caralho. Parece que o negócio todo saturado, cara. É muito ruim, cara. Muito ruim. E a lista não acaba por aí. Um dos símbolos que gera maior repulsa no Ocidente é a famigerada suástica nazista. Porém, há evidências de que esse símbolo já existe há pelo menos 5.000 anos. E ele tem um significado totalmente diferente para o Oriente. E até por isso, esse símbolo também é conhecido como suástica budista, ou, como ele é chamado no Japão, manji. Existe uma série de obras que apresentam manjis em algum momento da sua construção. Porém, esses manjis foram substituídos por conta da censura. Por exemplo, o símbolo na testa do Neji. No mangá, esse símbolo é um manji, porém no anime ele foi substituído por um X. Um X verde escroto, que provavelmente não repassa o mesmo simbolismo que a obra original queria repassar, porque existe um significado por trás, pelo menos para os japoneses, mas a gente ficou com X, é isso aí. Está no seu destino perder para mim. Pode acreditar. Outro caso, só que agora atingindo até o próprio mangá, foi em relação à bandeira do Barba Branca em One Piece. A bandeira do Barba Branca, originalmente, na história original que o Oda fez, publicado no próprio mangá, ela tinha um manji ali em volta do símbolo. Só que foi recomendado ao Oda que esse símbolo fosse retirado. Então todas as impressões do mangá da época dessa recomendação até hoje já apresentam a bandeira sem o manji. Foram reeditadas, né? E foram reeditadas. De novo, Foram reeditadas. Só o pessoal que deve ser bem old school mesmo, que acompanhava semanalmente, deve ter visto esse manji nas versões que eles pegaram para ler, né? E o símbolo do manji é tão representativo para o povo japonês que é possível encontrá-lo em placas pela rua e também em praticamente todas as esquinas pelo Google Maps. Isso porque o símbolo do manji ele indica a localização de templos budistas no Japão. E recentemente houve até uma questão envolvendo o Google Maps e o manji. Isso porque, com o grande fluxo de ocidentais que vai visitar o Japão em 2020 na próxima Olimpíada, foi levantada mais uma vez a polêmica de que as suásticas budistas poderiam ser mal interpretadas pelas pessoas, pelos turistas. E isso gerou grande resistência do povo japonês, que recomendou que se fosse instruído a respeito da diferença das duas suásticas do que simplesmente sobrepor um símbolo tão importante para a cultura japonesa. E, inclusive, é o que deveria ser feito em toda questão onde se pensa em censurar, né? Sim, eu acho que o importante é que você não cerceie a ideia original do autor. Se algo que precisa ser mostrado para a classificação indicativa X, seja feito para a classificação indicativa X. Se existe um símbolo em que gera uma certa confusão, que seja instruída a pessoa e entenda a diferença. Existem formas melhores para isso. Porque a solução não pode ser simplesmente
você isolar as pessoas e super proteger a sensibilidade das pessoas a certos tipos de coisas que nem estavam lá para ofender ninguém. Exatamente. Tipo assim, o manji, por exemplo, pro japonês não tem nada a ver com o que a suástica nazista representa. O legal é que a liberdade de expressão dos autores seja preservada e a gente possa consumir ao máximo o que ele realmente pensou para aquilo ali. Porque acredito eu que tudo que é feito por um autor em relação a alguma coisa é para ter algum sentido que dentro de um contexto geral vai agregar a obra. E se você não gosta de alguma coisa que de repente te ofenda, simplesmente critique, ou então boicote, não leia, não assista, fale mal, mas eu acho que censurar nunca vai ser a solução para nada. Exatamente. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. A gente tá ficando por aqui, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like maroto, ativar aquele sininho para quando a gente acabar de postar você ter o vídeo aí quentinho pra você ver. E deixa nos comentários aí o que vocês acham. Você já era. E se a gente deixou passar algum caso importante, alguma outra coisa que vocês puderem trazer aqui pra discussão aqui embaixo, deixa aí embaixo pra gente. Deixe seu comentário que vai deixar a gente muito feliz. Valeu! Fechamos mais um, moleque!